Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos aqui o nosso resumo, certo? De atividades do nosso ciclo junino. O que eu vou falar para vocês hoje abrange as disciplinas de História, Geografia e Ensino Religioso, certo? Nós vamos falar sobre o ciclo junino no Nordeste, as quadrilhas juninas e a sua origem, as cidades do forró em Sergipe e os santos do ciclo junino, tá bom? As quadrilhas juninas. Gente, todo mundo aqui, eu acredito que todo mundo não, mas a maioria já dançou uma quadrilha. Mesmo que tenha sido quando era criança, eu dancei quando era criança só, certo? Mas todo mundo já ouviu uma quadrilha se apresentando, já viu as pessoas dançando e já ouviu as pessoas falando os passos de quadrilha. E de onde surgiu a quadrilha? Como eu já falei em aulas anteriores de história, o nosso país ele é feito de uma mistura de povos. E aí o que acontece? Nós somos colonizados pelos portugueses, os portugueses vieram de onde? Da Europa, certo? Então, nós tivemos uma influência muito grande dos europeus, certo? Em nosso país. Não somente dos portugueses, mas também dos franceses, dos ingleses, certo? Como eu já falei, nós fomos colonizados por portugueses, mas o nosso país recebeu, durante todo o seu período, certo? Sofreu processos de imigração. E aí nós vimos momentos onde vieram os imigrantes europeus no período de colonização, certo? Não só portugueses, os portugueses participaram do descobrimento. Foram os primeiros. Depois vieram espanhóis, vieram holandeses, vieram franceses. E aí, no outro momento da nossa história, vieram italianos, japoneses, certo? Árabes, judeus. E assim foi acontecendo. Hoje nós recebemos com maior quantidade pessoas da América Latina e também da África do Sul, certo? Mas tivemos esses períodos onde recebemos esses vários tipos populacionais. E aí, com a vinda dos portugueses, depois franceses, ingleses, eles trouxeram também com eles esse tipo de dança que nós chamamos aqui de quadrilha. Era uma dança de salão, dança de pares, certo? De homem, né, e mulher. Faziam esses casais e eles dançavam em salões, dançavam em rodas e tinham passos específicos. Os vestidos também eram bem parecidos com o que é utilizado hoje nas quadrilhas juninas, todo rodado, cheio de laços, fitas, certo? Talvez não sejam tão coloridos como os nossos, das nossas quadrilhas, mas eram volumosos, muito grandes, certo? Porque era um costume da época. E aí, quando essas pessoas chegam no Brasil, claro, eles trazem a sua cultura. Da mesma forma que os índios têm sua cultura, os africanos também chegaram com a sua cultura, os europeus também trouxeram a sua dança, a sua música, a sua forma de vestir e sua forma de se alimentar. Então, essas danças de salão foram adaptadas aos nossos ritmos, aos nossos instrumentos musicais e às nossas características populacionais. Então, com o passar do tempo, certo? Essa dança, ela vem sendo modificada e aí temos hoje o que nós conhecemos como forró. Se você pegar a origem da palavra forró, ela é uma origem inglesa, certo? Que é for all, ou seja, dança para todos, certo? Então, a palavra forró vem dessa palavra em inglês. E aí tem muitos historiadores que dizem que a quadrilha veio especificamente dos franceses, até porque a maioria dos passos de quadrilha são em palavras em francês,
certo? Na apostila que vocês vão receber hoje, tem lá todas as palavrinhas que são utilizadas na marcação de quadrilha. E todas elas são de origem francesa. E aí eu tenho os ingleses influenciando com suas danças e os portugueses, claro, que também faziam danças de salão. E trouxeram também essas comemorações, né, do período que eles chamavam de período joanino, certo? Por causa do santo principal dessas festas, que é São João, é não mesmo? Certo? Mas aqui, claro, sofreu novamente uma adaptação e ao invés de chamar, de nós chamarmos festas joaninas, nós chamamos de festas juninas. Então, tudo é um processo de adaptação, de caracterização da população local, certo? E aí nós vimos aqui no estado de Sergipe tem várias quadrilhas e vocês é que vão fazer as pesquisas sobre as quadrilhas juninas existentes em Sergipe. Eu espero até sábado vocês mandarem para mim essa pesquisa sobre as principais quadrilhas juninas do nosso estado. E vamos aí falar do ciclo junino no Nordeste. Como eu já falei, o nome joanino tem origem, segundo alguns historiadores, nos países europeus católicos, no século IV. Né? E quando chegou no Brasil, foi modificado ou adaptado esse nome joanino para junina, certo? E aí o que acontece? Vocês já sabem, vocês já são, né, já têm uma idade para compreender que existem várias religiões, certo? Vários credos. E aí, alguns países europeus, eles são totalmente católicos. E principalmente nessa época quando o Brasil foi colonizado, a maioria dos países europeus, eles eram católicos. E claro que quando chegou no Brasil, os portugueses trouxeram a sua religião para ser praticada pelos habitantes aqui no nosso país, que seriam os indígenas, depois os africanos, todos eles tiveram, e as outras pessoas que vieram também, que não eram católicos, chegou um período que eles precisavam tornar-se católicos para continuar sobrevivendo. Mas aí é outra parte da história, não cabe para a gente agora falar isso. Vocês vão ver isso lá no 7º, no 8º, no 9º ano, certo? Esse processo. Mas aí eles trouxeram, certo? Todas essas suas práticas, as suas devoções aos santos católicos, e entre esses santos católicos existe o São João, certo? São vem de santo, tá bom? Então, o nome dele é João. João é um personagem, certo, bíblico, ele é o primo de Jesus, ele é quem batiza Jesus nas águas do Jordão, é ele quem proclama a vinda, o nascimento do Salvador antes mesmo de Jesus nascer, certo? Então, existe essa devoção a esse santo católico que, dentre outras práticas deste período, certo? Colocaram, então, a comemoração do nascimento de João Batista, certo? Nas comemorações desse período, que se encaixa com o período de comemoração da festa de colheita, certo? Na Europa. E aí, nós temos a tradição católica que vem para o Brasil, trazendo essas festas joaninas, e aqui se tornam festas juninas, com a influência da alimentação que já vem dos índios, como o uso da mandioca, certo? Depois, o milho, que não é específico do Brasil, mas ele também é bastante utilizado. O jenipapo para fazer licores. Aqui, no Nordeste, o milho é o rei da festa junina, não é isso? Tudo que você vê de milho, mas por quê? Porque ele é um produto que é produzido nessa época. Então, aí nós temos toda uma variedade de alimentação vinda do milho. Aí temos o leite de coco, que aí o coco já é um item que tem o ano inteiro. Mas ele acabou se unindo, né, ao milho, à mandioca, ao arroz,
para fazer outros alimentos que são consumidos bastante nesse período junino. E aí eu já coloquei, né, que os franceses, portugueses e ingleses foi que inspiraram, certo, as quadrilhas juninas, os passos e marcações que foram inspirados na dança da nobreza europeia. Isso tem lá na apostila que eu mandei para vocês, certo? Vocês vão ler tudo isso também. Os fogos de artifício, gente, é que todo mundo já viu fogos de artifício, chuvinha, acho que todo mundo já soltou chuvinha. Em uma época da vida, inclusive o único como é que eu posso falar? Eu acho que é um dos tipos de fogos que criança pode soltar. Seria a chuvinha e aquele estraque de salão, certo? E de onde vem essa prática dos fogos de artifício? Vem dos chineses. Não vem da Europa, vem da China. Eles é que costumam comemorar as suas festas, principalmente as viradas de ano, que o cálculo de tempo deles, o cálculo cultural deles de ano novo é diferente do nosso. Lembra quando a gente estudou calendário? Existe o calendário comercial, que é o mesmo para o mundo inteiro, que é o calendário gregoriano, mas existem os calendários culturais, que cada povo comemora, certo, a sua passagem de ano em épocas diferentes e estão em anos diferentes. Então, os chineses, eles já comemoravam utilizando os fogos de artifício. Então, essa prática chegou ao Brasil junto com os imigrantes chineses. A famosa dança de fita. Aqui no nosso estado e no Nordeste, essa dança de fita, ela não existe no nosso ciclo junino. Ela existe no sul do Brasil, certo? Porque lá tem uma influência europeia muito maior do que a nossa, certo? Então, essa dança de fitas, que inclusive vocês veem em alguns livros de história, em alguns livros de arte, inclusive nós já trabalhamos isso no livro de artes, essas danças circulares com a dança de fita, certo? Ela veio com imigrantes alemães, portugueses também, Portugal também tem essa dança de fita, mas ela ficou mais específica no sul do Brasil. No nosso Nordeste, nós temos a prática das quadrilhas juninas, outros tipos de festa, que nós vamos ver aqui algumas cidades que praticam o ciclo junino de forma bem diferenciada umas das outras dentro do nosso estado, certo? Vamos ver aqui eu vou mostrar para vocês, olha, o mapa do Brasil, certo? Esse mapa aqui ele está dividido nas regiões. Vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho, certo? Se aqui tivesse uma rosa dos ventos, a gente ia saber norte, sul, leste, oeste. Não é isso? Isso de acordo com a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. E aí eu tenho as divisões políticas do Brasil. A divisão política do Brasil é essa em vários estados, certo? 26 estados, com aqui o Distrito Federal, certo? Aqui é no estado de Goiás. A letrinha está escrita aqui dentro de Minas Gerais, mas o Distrito Federal fica no estado de Goiás, viu, gente? Não é aqui. Aqui só está escrito DF, mas DF é aqui dentro, viu? De Goiás, não é em Minas Gerais, por favor. Então, eu tenho aqui no sul do Brasil, tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. No sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso. Região norte do país, Roraima, Acre, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Esse é o norte do Brasil. E aqui temos em vermelhinho a nossa região nordeste. É nessa região que nós moramos, no nordeste do Brasil. E no nordeste do Brasil eu tenho Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Aí aqui eu coloquei a nossa região aqui separada para vocês verem as capitais, certo? De cada estado do Nordeste.
A Bahia, capital Salvador, Sergipe, capital Aracaju, Alagoas, capital Maceió, Pernambuco, capital Recife, Paraíba, capital João Pessoa, e Rio Grande do Norte, capital Natal, Ceará, capital Fortaleza, Piauí, capital Teresina e Maranhão, capital São Luís. Gente, esses 9 estados que compõem a região Nordeste, certo? O ciclo junino é diferente dos outros estados ou das outras regiões. Como eu falei anteriormente, na região sul, que é essa aqui do Brasil, tem 3 estados apenas, eles lá costumam ter a dança de fitas no período junino. Já aqui no norte, eu tenho uma festa do boi, certo? No mês de junho, eles comemoram a festa do boi bumbá, certo? Tem lá a dança, tem o Festival de Parintins, certo? No Amazonas, certo? E aí você vê que as práticas juninas são bem diferentes. Você chega no Centro-Oeste, ela não é tão forte, certo? Você não vê as pessoas como... Claro, nesse último ano não, porque temos a pandemia, então as pessoas não estão fazendo festas, aglomerações, não estão colocando fogueiras nas portas, né, porque foi proibido, né, por causa da fumaça, o aumento da quantidade de pessoas com problemas respiratórios, para não encher muitos hospitais, então está proibido, certo, a utilização de fogueiras, fogos, certo, e as aglomerações. Mas o Nordeste é a região que mais se concentra as festas juninas do nosso país, certo? Nas outras regiões você vê uma comemoração, mas ela não é tão forte quanto no Nordeste, certo? A região Nordeste do país é a região que mais se comemora os festejos juninos e de uma forma bastante parecida nesses estados, certo? Um dos que as pessoas gostam muito e é muito famoso por ter um São João bem grande é na Paraíba, em João Pessoa, na cidade de João Pessoa. Existe uma comemoração muito grande, a festa é gigantesca, certo? Mas, claro, por conta da pandemia, não nesse último ano, ano passado e esse ano, não tiveram essas festas, certo? Então, aqui, o nosso mapa do Brasil, aqui onde está localizada a região Nordeste, e aqui a região Nordeste separada com os estados e suas respectivas capitais. E aí, cidades do forró em Sergipe. Eu destaquei algumas cidades que têm um São João comemorado, cada um da sua forma bem específica, certo? Claro que o ano passado e esse ano não foram feitas nenhuma dessas festas por conta da pandemia, ok? Mas Areia Branca, a cidade de Areia Branca, tinham conhecido forró de paz e amor. Por quê? Porque se organizava a festa de um jeito que a festa era grande, mas não aconteciam incidentes graves, não aconteciam problemas, então sempre foi conhecido como forró de paz e amor, porque mesmo com a grande quantidade de pessoas, não existia briga, não tinha ocorrências muito grandes, certo? E assim, é um período longo, eram 10 dias seguidos de festa, certo? E tinha uma praça específica para isso, a Praça do Forró, que foi criada especificamente para essas comemorações, certo? E lá se apresentavam vários cantores, várias bandas, certo? Nessa festa bastante conhecida na cidade de Areia Branca, que fica no agreste sergipano. Vamos lá para Estância, certo? Estância, cidade jardim do nosso estado. Os festejos juninos, eles começam, certo, no início de junho, tá bom? Com a famosa salva junina. Após a meia-noite, no dia 1º de junho, o relógio da matriz começa a tocar
e aí os sinos também tocam, as pessoas soltam foguetes, e as pessoas cantam, comemorando o início do mês de junho. E aí as pessoas fazem missas, participam de vários projetos da própria igreja, certo? E começam a comemorar o período junino. Inclusive, em instância, vocês vão pesquisar isso, que também faz parte da nossa pesquisa, certo? Existe o famoso barco de fogo, certo? Na cidade de Estância. Vamos lá? Continuando aí. Madrugada fria da salva, enquanto os sinos tocam, os busca-pés rabeiam. Gente, quem tem medo de busca-pé, eu morro de medo de busca-pé. Já levei carreira de busca-pé. Não quero pra ninguém, viu? E aí, tal qual um mensageiro de sonhos e aspirações estancianas, o barco de fogo é impulsionado por foguetes e retrofoguetes e corre sobre um arame esticado sob o aplauso dos presentes. Gente, barco de fogo ele é um barco, ele é feito em madeira e com papel, e dentro dele e atrás dele tem fogos, e esses fogos e foguetes, certo, fazem com que o barco seja impulsionado para frente. Ele é colocado, pendurado num arame, certo, para poder, né, ter o controle de onde ele sai até onde ele vai. E ele vai soltando fogos de artifício, assim, é uma coisa belíssima. No Largo da Gente Sergipana, aqui em Aracaju, existe lá, em meio aos bonecos que representam o folclore sergipano, tem lá o barco de fogo bem no centro, certo? Do Largo da Gente Sergipana. Tem lá o barco de fogo, que é, assim, eu acredito, agora eu não pesquisei, certo? Mas eu acredito que ele já seja realmente a representação dos festejos juninos de Sergipe e, claro, né, de Estância. Todas as apresentações que existiam na Orla de Atalaia, quando tinha as apresentações do São João, todo mundo esperava para ver a apresentação do barco de fogo. Mas antes mesmo do mês de junho começar, já começava o batuque do pisa-pólvora, certo? Que aí as pessoas que fabricam os busca-pés, né? Pisar pólvora é bater a pólvora num pilão gigante, certo? Para poder lá virar um pó para colocar dentro dos fogos de artifício, principalmente dos busca-pés, que aí depois tem as guerras de busca-pé. Lembrando que essa guerra de busca-pé, ela em Estância, ela é feita num local fechado, gradeado, e as pessoas usam luvas, usam protetor no rosto, porque eles são perigosos, eles queimam. Então, criança não pode brincar com esse tipo de fogo, certo? Eles são utilizados em uma área específica por pessoas já treinadas para trabalhar isso, certo? Então, ninguém invente, está proibido esse ano, certo? Soltar fogos, então, nem invente chorar para mamãe e para papai que vão comprar fogos, não compra fogos, está proibido e criança não pode soltar esse tipo de fogos, certo? Aracaju, a capital do estado de Sergipe, também tem o Arraial do Povo, foi o que eu estava tentando lembrar, falar naquela hora ali, que tinha o barco de fogo. Eu já fui várias vezes no Arraial do Povo, porque lá você pode dançar forró, você vai assistir apresentações de quadrilha, você vai assistir bandas de pífano. O que é banda de pífano? São as pessoas que tocam triângulos, a bumba, o pífano, que é uma flauta transversal. Parece uma flauta transversal, certo? Só que ela é um pouco diferente, o som dela é um pouco diferente. Aí você vê apresentações de samba de coco, que inclusive o samba de coco é também uma produção do ciclo junino, certo? Que é diferente da quadrilha, certo? Eles dançam nesse período junino, mas ele não é uma quadrilha, certo? Ele é um grupo folclórico, mas que se apresenta nos períodos juninos. Os trios pé de serra, que tem a sanfona, a zabumba e o triângulo, certo? As quadrilhas juninas.
Tudo isso se apresentava no Arraial do Povo, certo? Que ficava ali na Orla de Atalaia. Eles criavam uma cidade cenográfica, onde eles tinham lá a igrejinha, a pracinha, os modelos de casas bem antigas. E aí os visitantes iam, aí consumiam, né, comidas típicas desse período, arroz doce, mucuzá, pé de moleque, cocada, e assim vai, bebiam quentão, certo? Muito, muito bom para quem quer aprender um pouco mais sobre a cultura sergipana através do Arraial do Povo. Que esse ano, claro, o ano passado não tiveram por conta da pandemia. O Forró Caju também. O Forró Caju acontecia lá na Praça dos Mercados, certo? E já era diferente do Arraial do Povo. O Arraial do Povo é uma coisa mais histórica, apresenta todas as raízes históricas e culturais do São João, enquanto o Forró Caju, ele é mais um local para dança. E aí vai desde as apresentações dos tradicionais trios pé de serra com sanfona, zabumba e triângulo, e os forrós eletrônicos, né, as bandas de forró eletrônico que tem atualmente. Então tinha um espaço para todas, né, as tribos, né, como diziam as pessoas, certo? Então Maracaju também é um ponto alto para os festejos juninos. Capela, a gente tem uma festa que é totalmente diferente das praticadas em outras cidades. Tem a famosa festa do mastro. E o que é o mastro? O mastro é uma árvore que eles vão pegar, um tronco de árvore que eles vão pegar lá no meio da mata do junco, certo? Capela ainda tem mata fechada, então eles vão lá, certo? E encontram o maior tronco que tiver lá, trazem todas as pessoas e lá elas vão para o meio da mata e tem lama, tudo. Então, assim, eles voltam enlameados, todos cheios de lama, com esse tronco para trazer para o meio da Praça de São Pedro, certo? E colocar lá no meio da cidade. E depois começa a festa, certo? Que é o famoso São Pedro de Capela. Por quê? Tem a festa do mastro, aí tem a sarandaia, certo? Que começa no dia 30, que tem no dia 31 de maio. Eles começam com a apresentação de grupos folclóricos, bacamarteiros. Vocês vão pesquisar tudo isso, viu, gente? Tá lá na nossa mostra junina. O segundo desafio foi esse, pesquisar as cidades que mais comemoram o São João no nosso estado, certo? Aqui tem algumas dicas de algumas cidades e vocês vão pesquisar também em outros lugares, certo? E aí tem todo esse envolvimento das pessoas cantando, dançando, indo nas casas, certo? Para poder participar dessa festa, tá bom? Os santos do ciclo junino. Gente, nós sabemos que o ciclo junino, ele engloba principalmente os 3 santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas antes disso, para o nordestino, existe o São José. Eu não coloquei ele aqui, porque ele não é específico do ciclo junino. Mas para o nordestino, ele é comemorado sim. O dia de São José é comemorado lá no dia 19 de março. As pessoas fazem fogueiras, certo? Em homenagem, certo? A esse santo católico. E naquele texto, naquele cordel que eu li para vocês, Triste Partida de Patativa da Saré, ele inclusive fala que o nordestino ele se apega a essa crença do santo daquele mês de março, que é o santo que pode trazer chuva, inclusive, né, existe a ideia, a cultura que é passada de geração em geração, que tem que chover no dia de São José, que se não chover no dia de São José, não teremos um inverno bom, certo? Isso é da cultura popular e é passada de geração em geração. E eu já escutei várias vezes, meus avós falavam, minha mãe que nasceu no interior, na roça, então eles sempre diziam que se no dia de São José não chover, o inverno não vai ser bom. E lá no texto, né, no Cordel de Patativa da Saré, Triste Partida, ele fala sobre isso, que ele espera até o mês de março, até o mês de São José, certo? Porque a sua crença
leva ele a esperar até esse dia para ver se chove. Mas vamos voltar aqui aos santos do ciclo junino. O primeiro é Santo Antônio, que é comemorado no dia 13 de junho, que foi no sábado passado, né? Sábado? Domingo passado. Ele é conhecido como Santo Casamenteiro e dos Pobres. Neste dia, várias pessoas fazem promessas e visitam igrejas que homenageiam o santo para pedirem casamento nos próximos tempos, ou para agradecer caso tenham casado recentemente e para celebrar a união. Santo Antônio, ele é conhecido como esse santo, né, que prepara casamentos, certo? Existem várias práticas, né, que se utilizam com o santo para que ele faça com que a pessoa se case, certo? E aí vocês podem pesquisar, porque também faz parte da nossa pesquisa falar dos 3 santos do ciclo junino, e vocês vão pesquisar isso. Eu não vou me aprofundar mais, que é para vocês não perderem, certo, o foco de pesquisar. Nascido como Fernando Antônio de Bulhões, esse era o nome de Santo Antônio de verdade, certo? Fernando Antônio de Bulhões, no dia 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal. O agora Santo Antônio era filho de família nobre e rica. Antônio teve uma infância tranquila e de estudos. Sua formação foi feita nos cônegos da Catedral de Lisboa. Gente, eu só coloquei isso que é para vocês se aprofundarem mais na pesquisa, certo? Porque se eu colocar aqui, vocês não vão querer pesquisar, certo? Mas Santo Antônio, ele realmente nasceu numa família bastante rica, depois ele larga tudo para fazer, certo, sua missão como padre, certo? E depois, claro, ele foi canonizado e tornou-se santo na Igreja Católica. São João. Seu dia é 24 de junho. São João Batista é conhecido por ser responsável pelos batismos, já que ele passou a sua vida batizando as pessoas com água para que eles estivessem livres de seus pecados. Além disso, ele foi responsável por ser o precursor de Jesus e anunciar a sua chegada. Ele é considerado como o último dos profetas da Igreja Católica. Viveu no mesmo período que Jesus, já que era o primo mais velho do próprio Jesus. Gente, João Batista, como eu já falei para vocês, São João, é primo de Jesus, certo? Filho de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. E ele foi considerado pela igreja como o último dos profetas, porque profeta é aquele que fala, né, que anuncia as coisas do reino de Deus. E João Batista, ele foi o último das pessoas a anunciar a vinda do Cristo, certo? Então, por isso que ele é considerado um dos últimos profetas da Igreja Católica. E aí ele batizava as pessoas para que essas pessoas se arrependessem dos seus pecados. E ele foi quem batizou Jesus Cristo lá no Rio Jordão, certo? São Pedro. Seu dia é 29 de junho. Ele foi o primeiro papa da Igreja Católica, além de ter sido um dos 12 discípulos de Jesus Cristo durante a sua vida na Terra. Nascido com o nome de Simão, Pedro era pescador e irmão de André, também discípulo de Jesus. E seu nome foi mudado depois que Jesus disse a seguinte frase para seu apóstolo: "Você será pescador de homens." E a mudança de nome foi porque o nome significava pedra, pois Cristo sabia que Pedro seria o primeiro papa e representaria a igreja em sua unidade. Gente, Pedro, e o nome dele na verdade era Simão, ele foi escolhido por Jesus junto com seu irmão André para ser um dos discípulos, certo? Ele era um pescador, e aí Jesus o chamou para ser pescador de homens, né? Levar a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho para as pessoas. Pedro foi aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, né? Não sei se vocês conhecem essa história bíblica, mas depois de muito tempo, certo? Pedro se arrependeu do que fez e tudo. E aí Jesus diz, né, pergunta, né, aquela famosa frase: "Pedro, tu me amas?" E ele repete: "Sim, Senhor, Pedro, tu me amas." E aí ele diz que ele seria Pedro e sobre esta pedra edificaria a igreja, né? Então a Igreja Católica o tem como o fundador da igreja cristã católica, certo? Então
Esses foram os 3 santos do ciclo junino. Vocês vão fazer essas pesquisas em casa, se aprofundar mais, certo? E mandar esse material todo para mim, tá bom? E aqui, de onde eu tirei todo esse conteúdo, certo? Para fazer esse material para vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? E até a próxima aula.